Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast Empreender. Então já aproveita, curte, comenta, compartilha, faz igual fofoca, compartilha para geral. Olá, gente! Hoje estamos aqui com o pastor Alessandro. Pastor, muito obrigada pelo convite, pela presença. E o pastor vai falar um pouquinho com a gente de alguns projetos que ele tem com os empreendedores. Ele fazia na igreja onde eu era pastoreada por ele. E, assim, ele sempre teve esse olhar para o empreendedorismo. Então, ele vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Muito obrigado. Pastor, antes do senhor dirigir, né, ser dirigente de igreja, o senhor já trabalhou como CLT, ou era empreendedor? Na verdade, eu trabalhei com meu pai. A minha infância e adolescência, início de juventude, meu pai era dono de um comércio, né? E meu pai sempre pelejando. Já o empreendimento aqui. Meu pai sempre pelejando, trabalhando, né? Para levar o sustento para nossa casa, né? Meu pai, ele tinha, a princípio, ele fazia salgadinho em casa, né? Salgadinho. E ele vendia de porta em porta, botava num tabuleiro e ia vendendo de porta em porta. Depois ele comprou um trailer. E aí no trailer ele foi vendendo salgadinho, ele, minha mãe, minha irmã, né? Eu era muito pequenininho, né? Mas acompanhava. E aí na juventude, aí meu pai também, aí ele alugou um estabelecimento para trabalhar com comida, com bebida e essas coisas todas, né? E aí depois, quando eu cresci, aí sim, aí eu fui para a CLT, né? E aí tive ali uma jornada até ser chamado para o ministério, né? Mas trabalhei meu último emprego de carteira assinada, eu trabalhei numa seguradora, a Icatu Hartford, onde ali a gente comercializava produtos de previdência e seguros, né? A gente vendia lá previdência, seguro, mas já vendia capitalização, um monte de outras coisas mais, né? Mas a nossa jornada foi mais ou menos assim. Mas a gente tem assim uma experiência porque a minha infância e juventude eu convivi com empreendimento dentro da minha casa. Que coisa boa. E pastor, o senhor sempre foi muito focado na igreja em relação às conferências, ter as feiras de empreendedores. Esse sentimento surgiu no seu coração? Foi o Senhor que pôs? O que acontece? A gente sabe que, pelo menos na região onde nós estamos, que era Cabo Sul, a gente tem ali um povo muito batalhador, sabe? Muito batalhador. Um povo que para eles não tem tempo ruim mesmo. É que pessoas que veem nas dificuldades oportunidades. E a gente tem uma alegria muito grande em ajudar as pessoas, em abrir um espaço para essas pessoas, para que elas possam ganhar o pão de cada dia. Eu entendo que a igreja, ela precisa cumprir o seu papel, e não apenas o papel espiritual, mas também cumprir o papel social. Com a comunidade, né? Com a comunidade. Porque a igreja, ela está ali justamente para ter essa interação com a comunidade. Como? Abrindo espaços, abrindo oportunidades. E ali na nossa igreja, está aqui a irmã Diana, ela se recorda muito bem disso, nós tínhamos o bom hábito de fazer feiras de empreendedores. Isso é muito bom. Justamente para quê? Para ceder a oportunidade para que as pessoas possam expor os seus produtos e, claro, ao expor os seus produtos, poder levar a renda, né, para dentro da sua casa, né? Então isso aí é muito importante. É porque na realidade, às vezes, o próprio irmão da igreja não sabe que aquele irmão empreende, né? Sim. E às vezes, e isso é poderoso, irmão Luiz, que o senhor falou aqui. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, não sabem que tem um irmão que vende um hambúrguer e que você pode ligar e ele vai entregar na tua casa.
E às vezes compra com E concorrente. às vezes compra com um concorrente, você pode abençoar um irmão. Isso aí. E aí às vezes você não sabe, você tem um problema no seu carro, e você não sabe que tem um irmão da igreja que é mecânico e tem uma oficina mecânica. E você pode levar ali, e você além de abençoar o irmão, você vai estar ali sendo abençoado porque você está fazendo um serviço com alguém conhecido, Isso. com alguém que você conhece, com alguém que você convive ali no dia a dia da igreja, mas muitas das vezes as pessoas não sabem. E quando vão saber de uma outra forma, não vão saber dentro do espaço da igreja. Então, a gente também tem essa oportunidade com as feiras de empreendedores, justamente de apresentar para a igreja o negócio dos irmãos. Famoso network espiritual. Desse jeito. Eu creio nisso. E creio mesmo. Sabe por quê, família? A gente, hoje na igreja, a gente tem que ter... A Bíblia ela é poderosa demais. Primeiro, a Bíblia fala que a gente tem que amar ao próximo como a si mesmo. Então, o bem que eu quero para você, o bem que eu quero para mim, eu preciso desejar para você. Então, isso é um conceito bíblico. Né? O bem que eu quero para mim, eu desejo para você. Então, eu tenho que pensar no outro. Né? Jesus pensou no outro. Deu a vida pelo outro. Então, por que eu não posso, de alguma maneira, abençoar o meu irmão, já que eu vou ter que adquirir aquele produto? E por que não adquirir aquele produto com um irmão da igreja, né, onde eu posso abençoá-lo? Então a ideia é mais ou menos essa, é fazer com que os irmãos abençoem um ao outro. E claro, isso vai estimular ainda mais o empreendedorismo dentro da própria igreja. Com certeza. Então, por exemplo, a gente lá fazia o culto do sacrifício. Por quê? Primeiro que empreendedor, ele não tem medo de sacrifício. O empreendedor já sacrifica, acorda de madrugada, vai para o Ceasa, igual tem um irmão lá na igreja lá que ele tem 2 hortifruti. Eu falei, meu Deus. Mas já é difícil. Eu falei, já é difícil. E eu pensei, falei, 2, eu falei, pastor, 3 horas da manhã eu estou indo para o Ceasa. Eu falei, isso é poderoso. É aquele famoso meme, né? Que vou sair do CLT para trabalhar menos como empreendedor. Não acredite nisso não, isso não é verdade. Não, o empreendedor, eu acho isso poderoso, porque se ele ficar doente, se ele não trabalhar, ele não tem renda. Isso aí. Ele é o próprio chefe. Ele é o próprio chefe. Então, empreender, é claro que não é fácil, mas eu falo uma coisa para ti. Eu tive agora em das Ostras, eu fui pastor lá. Aí tinha um irmão, ele era bombeiro. Hoje ele está em Paris. Foi para Paris essa semana. Chique. Mas ele era bombeiro, tinha um salário de bombeiro. E ele começou a empreender na minha época. Estou falando em 2013. Começou a empreender na época que eu pastoreava lá. Ele tinha um carro, comprou um segundo carro e começou a fazer transporte. Hoje ele é um empresário bem sucedido, não é mais bombeiro. E ele alcançou patamares que, se ele fosse bombeiro, com salário de bombeiro, Não consegui. ele não queria conseguir. Então o empreendimento, o empreendedor, ele tem essa possibilidade. A doação, né? Sim, porque é o famoso, é o que a Bíblia fala, é a lei da semeadura. O que você está plantando hoje, amanhã você vai colher. Hoje você está sacrificando, acordando de madrugada, às vezes até perdendo sono, né? Por conta dos compromissos que são grandes, mas amanhã tem uma colheita. Amém. Vale a pena. Eu gosto de um poema de Fernando Pessoa, né, um português. E ele fala assim: ó mar salgado, quanto dos teus sals são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos ficaram para se casar, só para que fosse nosso, ó mar. Aí ele diz assim: valeu a pena?
tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Isso aí. Então, vale a pena. Sim. Hoje, você pode até estar empreendendo e falando, mas eu não estou colhendo, eu não estou colhendo os frutos do meu trabalho. É porque você está no período da semeadura ainda. Mas o tempo da colheita vai chegar. O tempo da colheita vai vir. Mas você tem que esperar o tempo de Deus. O que você não pode é parar de trabalhar, parar de produzir e de fazer o melhor. Verdade. É verdade. Tá vivendo no deserto hoje, o deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Uau. Então, assim, falo por mim, né? Eu tenho aí a minha marca, que ela, por enquanto, ela tá pausada. Tem um objetivo por ela estar pausada, mas ainda esse ano que vem ela está de volta, mas vai estar de volta diferente. Não que Deus nunca estivesse no negócio, ele sempre esteve, mas eu fiz muitas coisas por mim, sem consultar a Deus. E aí a gente paga um preço por isso. Yes. E aí, ano que vem, ela tá voltando aí, o finalzinho desse ano, mas totalmente diferente. Eu entendo isso. E é o plantar. Plantou errado, vai colher errado. Não tem como plantar sol e colher tempestade. Não existe. E não adianta. Eu falei com a Diana, nós estamos... Além de fazer o podcast, a gente conversa muito, né? Uhum. E Deus, ele direciona completamente. Né? Às vezes a gente se programa e ele fala, não quero assim, Yes. não quero essa pessoa, não Yes. quero isso, não quero que faça assim. Isso. E essa sensibilidade, né, eu costumo dizer que nós temos uma sensibilidade espiritual, né? Deus fala conosco, Sim. Deus orienta. Por aqui não. Por aqui. É desse jeito. É óbvio que a gente, e claro, o empreendedor, ele tem as suas experiências. É claro que o empreendedor, ele tem a sua vivência, a sua bagagem. Mas nem tudo é só a sua experiência. Uhum. Nem tudo é só a sua bagagem. Eu costumo dizer que você tem que trazer Deus para ser teu sócio. Melhor ainda, você tem que trazer Deus para estar no comando, na frente do teu negócio. Porque quando Deus está na frente, Ele vai te orientar, Ele vai te direcionar e Ele não vai deixar você pegar um caminho errado. E ainda digo mais, Ele vai até te mostrar quando está na hora de você trocar de produto. Agora eu não quero mais isso contigo não. Agora tu vai trabalhar nisso aqui. Sim. Agora tu vai vir para cá. Porque tudo que você tinha para usufruir desse segmento, desse produto, você já usufruiu. Porque o empreendedor, ele não está linkado a um produto, ele é empreendedor como estilo de vida. Uma hora ele está aqui, mas Deus pode dar uma outra direção, mostrar um outro caminho e falar, agora você vai ser isso aqui. Então, ó, um amigo meu, ele sempre trabalhou com loja de informática. Hoje ele é dono de um café. Porque ele entendeu o tempo de Deus na vida dele, a hora de virar, a hora de mudar. E às vezes... E a mudança é precisa, né? É isso. Eu costumo brincar com a igreja que só quem não muda é quem já morreu. Todos nós mudamos a todo instante. Né? Uma hora está com um cabelo, outra hora está com outro, outra hora gosta de uma roupa, outra hora está com uma outra roupa. Mudança faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E muitas das vezes mudanças são inevitáveis. Inevitáveis. O que a gente não pode é desistir. Verdade. O que a gente não pode é desistir de um sonho, desistir de um projeto. E eu procuro muito isso, estimular. Estimular empreendedores. Estimular para que eles possam continuar. Porque continuar é algo tão espiritual, sabe? Olha o que o próprio Deus ele diz, olha, a palavra de Deus, Deus é contra os desistentes. É contra.
quem abandona, quem larga. Deus é contra. Deus é a favor dos perseverantes. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, perseverar até o fim. Ou seja, nós não podemos parar na primeira adversidade, no primeiro obstáculo. E, infelizmente, nós temos o mau hábito de desistir quando as coisas ficam difíceis. Às vezes dá mais valor à dificuldade do que o que vem à frente. Né? Isso aí. Aí a gente pergunta, estamos sendo alimentados pela dificuldade ou pelo sonho que nos move? É que negócio é forte aqui. O culto do sacrifício, gente, era todo domingo de Santa Ceia, 7 horas da manhã. Isso. Na igreja, a gente ficava no culto até a hora da Santa Ceia, já saía direto para Santa Ceia. Sim. Então, assim, foi o que falou, é sacrifício. É, o que você quer? O que você espera alcançar? É ficar sentado esperando te falar? Não vai adiantar. Yes. Então, já que estamos falando aqui de empreendedorismo, o que você tem sacrificado pelo seu trabalho? Uau. Né? O que você tem visto que realmente você tem dado o teu melhor? Ó. E é sobre isso. Às vezes a gente desanima, olha para o lado, olha para o outro, mas tenta fazer o seu melhor para seguir em frente. Né? E, além de pastor, ele agora é escritor, te mete. Bienal do Livro daqui a pouco aguarda. Ele vai falar um pouquinho desse trabalho também. E eu acho que tem muito a ver com esse podcast, com essa conversa nossa aqui, né? O tema desse livro é Conquistador, né? E é um livro baseado na história de Josué, né? Deus chama Moisés para ser libertador dos filhos de Israel. Só que chegou um tempo que os filhos de Israel já estavam próximos à terra prometida. E eles precisavam conquistar a terra. Deus prometeu, mas haveria luta. Haveria um tempo de conquista. E conquista, na história de Josué, tinha a ver com lutas. Tinha a ver com guerras que ele iria enfrentar, batalhas que ele iria travar. E isso tem muito a ver com o empreendedor. Verdade. Por quê? Porque na vida do empreendedor que conquista, tem muitas batalhas. Tem gente que olha para alguns empresários e vê ele com um carrão, vê ele com uma casa legal, vê ele bonito, com uma roupa bonita, mas não sabe. Como tudo começou, né? Quantas lágrimas foram derramadas? Porque quem vê o seu sucesso, muitas das vezes não conhece o seu processo. Verdade. Quem vê aonde você chegou, não sabe quantas lágrimas você derramou para chegar aonde você chegou. Quantos nãos, quantas portas fechadas. E às vezes, né, pessoas que quebraram, né? Sim. Quebraram, recomeçaram, quebraram, recomeçaram, quebraram, recomeçaram, mas não desistiram. Porque essa é a marca do conquistador. A marca do conquistador é esse. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo e ele vai lutar e trabalhar para alcançar aquele objetivo. Deus fala com Josué, ele está aqui no livro, e Deus diz para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora tu levanta, passa esse Jordão, porque você vai chegar no lugar que eu tenho prometido aos teus pais te dar. E Josué recebe aquela palavra de Deus e ele assume a liderança no lugar de Moisés. E ele vai em direção à terra prometida. E aqui você vai ver, né, princípios espirituais para uma vida de conquista. Né? Aqui vai falar sobre batalhas, sobre guerras. Né? Vai falar sobre a importância do servir. Porque tem gente que não quer servir, quer ser servido. Chegar já na cara da janela é bom. Entendeu? É todo o processo. E a história de Josué é que a Bíblia fala que Josué era servo de Moisés. Então, Josué começou como servo de Moisés. A Bíblia não fala que Josué era servo de Deus, não. A Bíblia fala Josué servo de Moisés e Moisés servo do Senhor.
Isso aí. Então, quando você serve pessoas, você está servindo a Deus. Sim. Eu acredito que quando você serve as pessoas, você é mais abençoado. Sim. Porque você está fazendo a vontade dele. E eu falo uma coisa. Ser empreendedor é servir pessoas. É muito mais do que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência do seu serviço. Mas quando você serve bem, você está muito linkado a resolver problemas. Na verdade, o seu salário é medido pela capacidade que você tem de resolver problema do outro. Eu posso resolver problemas de fome, de comida. Eu posso resolver problemas de saúde. Eu posso resolver problemas de transporte. Mas eu estou sempre resolvendo problemas. Então eu estou sempre ajudando pessoas. Eu estou sempre servindo pessoas. E a minha recompensa é proporcional a isso. A qualidade do meu serviço. Josué, e está aqui no livro, ele ganha uma recompensa de Deus em liderar o povo, mas ele teve com Moisés nos momentos mais difíceis. Quando o povo tinha se voltado contra Moisés, Josué estava ali do lado. Então isso é muito importante. Como nós estamos servindo? Como você tem servido o teu próximo pelo teu empreendimento? De que maneira você tem servido o seu próximo pelo teu empreendimento? Você tem apresentado um produto de qualidade? Você tem apresentado um produto que de fato está ajudando as pessoas ou beneficiando as pessoas? Ou um serviço? De repente não é um produto, você presta um serviço. E como é que está esse serviço? Então, a qualidade do seu serviço vai determinar a promoção que você vai receber de Deus. Amém. Olha aí, você está recebendo de Deus. E se você quer receber muito mais, tá aqui, ó, o Instagram do nosso pastor, que a palavra lá é poderosa. Então você já aproveita, faz um devocional lá no Instagram dele, cada dia você abre um vídeo. Ó, uma coisa que é muito importante também. Chama Deus pro negócio e pede a Deus para te apresentar pessoas. Uau! Porque dependendo da pessoa que você se afilia, ela pode te afundar. Também creio nisso. Porque eu acredito muito numa coisa. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Porém, a Bíblia fala que as mais amizades, as mais companhias, elas podem corromper. Então, existem pessoas que você anda, que vão ser uma fonte de bênção para você, mas pode ser também uma fonte de maldição. Então é muito importante nós compreendermos, né? A Bíblia fala que se você andar com um tolo, você será destruído. Então, como é que a gente está andando? Ou com quem a gente está andando? Com quem está se associando? E aí a gente fala uma coisa. A dificuldade, às vezes, de você conhecer, de você buscar, né, bons relacionamentos. Você tem que buscar. Então, com quem você tem andado? Qual é a qualidade desse relacionamento? Por exemplo, está aqui a irmã Diana, o irmão Luiz. Olha o que gerou uma aliança. Aqui, estamos aqui abençoando pessoas. Amém. Então existem alianças que te aproximam de Deus, mas existem alianças que te afastam de Deus. Com certeza. E existem alianças que são bênção para o seu negócio, mas também existem alianças que podem ser maldição para o seu negócio. Perfeito. Verdade. Então, gente, é importante, antes de você começar, de você prosseguir, pede um direcionamento. Não adianta. Deus
é o que a gente falou aí no início. Deus dá toda a direção. Então, às vezes a gente se empolga, a gente quer fazer por conta própria, quer meter os pés pelas mãos. Mas pega a visão, faz um direcionamento, peça permissão a Deus, que Ele vai te mostrar tudo. Como Esteja você deve sensível proceder. a ouvir, né? Porque Isso. Deus fala e você fala assim, não, ele tá falando não. Porque você não quer ouvir. Igual aquela história que disse que Deus não mandou nada. Eu mandei um helicóptero, eu mandei um barco, eu mandei Você que não quis. e você disse que eu não mandei nada. É verdade. Pastor, a gente gostaria de agradecer Obrigado. ao Senhor. E gostaria de pedir ao Senhor para deixar uma mensagem. Ele deixou várias demais. Se você não recebeu uma mensagem, alguma coisa está acontecendo com você. Deixar uma mensagem aí para quem quer começar e para quem já está e está pensando em desistir porque está passando por esse deserto. Existe um texto na Bíblia Sagrada que eu gosto muito, né? É um texto que fala muito ao meu coração. Eu tenho certeza que vai falar o seu também, que é o Salmo 91. O Salmo 91, né? Independente se você é cristão ou não é, você já teve contato com esse Salmo. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Você não precisa temer ao espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole o meio-dia. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. E para a gente encerrar, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Fique com a palavra de Deus. Aleluia. Então, pessoal, agora vamos para os nossos patrocinadores, que é aqueles que nos ajudam a estar aqui. Eu gostaria de falar da MF Automotivo, você que precisa fazer alinhamento no seu carro, balanceamento, precisa cuidar, se você anda com a sua família, com o seu bem mais precioso, você precisa cuidar do seu carro. Então vai lá na MF Automotivo. E em frente à MF Automotivas tem a DP Autopeças. Então, tudo que a MF falar para você fazer, peças para comprar, você atravessa a rua e vai até a DP Autopeças, que lá tem mais de 1000 peças prontas para o seu carro. Além disso, tem a Casa do Óleo. Ó, estamos dando todas as dicas para você cuidar do teu carro, tá? Então você não pegue e seja irresponsável. Vá cuidar do seu carro e a Casa do Óleo está lá para você, para óleo para carro, caminhão, moto. Então já aproveita. Você que gosta de geladinho, sacolé gourmet, geladinho da Dressa, gente, olha, são maravilhosos. Tem gourmet, tem trufado. E para você que tá aí para fazer uma festa de aniversário, seja para você ou para os seus filhos, ela também faz mini sacolés e aí você pode encomendar com ela. Ficamos por aqui. Agradecemos a presença do querido pastor. Obrigada, pastor. E você já aproveita, curte, compartilha aí com geral, tá? E marca aí, ó, quem precisa assistir esse podcast, tá? E um beijo. Ó, ativa até... o sininho, não esquece, Isso aí. hein? Se inscreve também. Ativa o sininho, compartilha, faz tudo, tá bom? Já aproveita, todas as informações estão aqui na legenda desse vídeo. E a gente agradece a cada um de vocês que estiveram com a gente até agora. Beijo e até Tchau. mais. Tchau.